Boa tarde a todos. Boa tarde. Vamos aqui iniciar a nossa conversa. É uma conversa que anteriormente, quando vos fiz o convite, vos expliquei que é uma conversa comemorativa do 12º aniversário da nossa CPCJ. É uma iniciativa em parceria com a Câmara Municipal de Vila do Bispo. E, antes de mais nada, a vocês já vos estou a agradecer. E agora agradecer também lá em casa, que não nos podemos esquecer, que lá em casa vão-nos estar a ver e a ouvir. Pronto. O meu nome, vocês já sabem, mas lá em casa não, é Sul Maurício. Eu sou funcionário da autarquia, sou representante da autarquia na CPCJ e agora, neste momento, sou presidente da CPCJ de Vila do Bispo. Aqui à minha frente e ao meu lado tenho os meus colegas, tenho o Hélio Lopes, que é enfermeiro, representa a saúde na nossa CPCJ. À minha frente a Fátima Lopes, Lopes e Lopes, como a gente costuma brincar, que é representante da educação, é professora aqui na Escola de Vila do Bispo. E aqui ao meu lado a Fátima Rodrigues, que é representante da Segurança Social e já está nisto desde o início. Sim, há alguns anos. Pelo menos já há vários, quase a totalidade da nossa comemoração. Sim. Pronto. Aqui, como vos disse, somos todos técnicos, somos todos colegas, e eu tenho o orgulho de dizer que somos todos amigos. E já partilhamos muita coisa na CPCJ. E por causa da CPCJ. E é por isso que hoje estamos aqui. É isso mesmo. É isso mesmo. Portanto, disse-vos antes, disse-vos agora. Digo lá para casa também para perceberem. Não há respostas certas. Não há o ter que dizer porque temos que dizer isto ou temos que dizer aquilo. Há uma conversa. E aquilo que eu gostava que houvesse hoje era exatamente isto. Que quem nos vai ver, que percebesse um bocadinho quem são as pessoas. Não é quem são os técnicos. É quem são as pessoas que fazem parte da CPCJ. Que é o Hélio, que é a Fátima, que é a outra Fátima. Porque é que se meteram nisto? Até que ponto é que estão metidos nisto? Está bem? Eu o que vou fazer é lançar aqui, para aqui uns temas. Depois vocês falam à vontade aquilo que sentirem, está bem? Alguém quer dizer alguma coisa de início? Claro que não. O nervosismo. Ok. Então, o que é isto de trabalhar com crianças? Desafiante. É uma responsabilidade grande, envolve muitas questões, muitas envolventes, a família, a criança, o contexto, a escola, o trabalho, as condições dos pais, condições económicas e outras. Trabalhar com crianças é tudo. Trabalhar com crianças e famílias. Exige muito, nos pormos no lugar do outro. Sobretudo isso. E ajudar e ter muito cuidado com o nosso trabalho e a nossa intervenção. Fátima, e pôr no lugar dos outros, como é que é a Fátima a se pôr no lugar dos outros? O que é que isso acarreta? É pensar, para já é uma grande responsabilidade. Depois qualquer um pode estar no outro lado e perceber como é que gostaria de ser tratado, com respeito, sem juízos de valor. Portanto, perceber que aquelas pessoas estão ali numa situação frágil e que nós temos a obrigação de não lhes provocar sofrimento, mas sim compreender e procurar ajudar. Sim, a maioria dos casos, presumo eu, tem muito a ver com muitas vezes conflitos parentais e é preciso aqui saber ter muita cautela, muito tato, alguma sabedoria para saber intervir por causa dos conflitos, muitas vezes pai e mãe, outros, e é preciso saber intervir com muita calma, compreender muito bem, ouvir muito, bastante, ouvir mais do que falar e depois podermos, em segurança, dar alguma proteção à criança. E o Hélio, quando entrou para esta história da CPCJ, tinha isso tudo estudado, já sabia exatamente como é que era, não é? Não, nós não tínhamos qualquer preparação nesta área, vamos aprendendo todos os dias. Ninguém sabe tudo nesta área, é uma área para mim relativamente nova, apesar de já estar ali há 6 anos, mas todos os dias é um desafio diferente, todos os dias é uma família diferente, os problemas são diferentes, implica sempre um trabalho também em conjunto entre nós sozinhos não conseguimos muitas vezes ver o problema na totalidade, precisamos
das dicas do colega do lado e do ouvir, para se ir formulando também nós a nossa própria opinião e o nosso juízo e a nossa avaliação diagnóstica das situações. Isto é quase como dizer, Fátima, faz-se uma receita tal e qual como vem no livro de culinária e aplica-se, não é? Não, isto é... A empatia é muito importante, não é? Ter empatia. A formação, muitas vezes repetimos a mesma formação 2 e 3 vezes, vários módulos, porque o mundo está em constante mudança, as famílias também, os problemas são diferentes, não é? Às vezes estamos a tratar um problema numa família e depois já surge outro completamente diferente. As pessoas mudam, as crianças mudam e nós também mudamos, não é? Eu digo que não sou a mesma pessoa de quando entrei aqui em 2017. Eu aprendi muito, continuo a aprender. Tem sido um momento de crescimento muito importante para mim como pessoa, como ser humano. Posso dizer mesmo que até as minhas relações familiares até estão a sair fortalecidas, não é? Porque isto é um processo de crescimento, não é? E não é só um crescimento profissional, é um crescimento também individual, não é? E parece que não... Por exemplo, eu trabalho muito com crianças e jovens e eles sentem quando nós estamos a ouvi-los e quando nós não estamos a ouvi-los. Quando nós os compreendemos, quando nós nos colocamos no lugar deles, não é? É um bocadinho o que ela também Por estava isso a é que dizer. muitas crianças, não é, mentem ao pai, mentem à mãe, às vezes por medo, não é? E vão se calhar contar o segredo, se calhar ao professor, não é? Por favor, não diga, não conte isto ao meu pai e à minha mãe. E pronto, não é? Nós tentamos dar ali a volta. E isso faz parte do crescimento, não é? O mentir, temos que pensar que o mentir faz parte mesmo do crescimento de uma criança. Olha, a criança que rouba a torta à avó, foi lá, roubou o bolo, a avó perguntou onde é que está o bolo e ele isto não sabe, não é? Ele mente, não é? Ele roubou o bolo, mas é uma mentira, não é? Positiva. É uma reação e é uma defesa muitas vezes deles e nós muitas vezes no dia-a-dia também vemos isso, que às vezes fazemos certas perguntas a eles e eles estão à nossa frente e a gente percebe que é mentira ou que é uma defesa deles também. Claro. É que temos é que acompanhar o crescimento, não é? E ver se esta mentira, não é? Não toma outras proporções, não é? Pegando aqui nas tuas palavras, Fátima, é muito uma introspeção. A nossa atividade diária da comissão é muito introspeção. Nós decidimos, repensamos, pensamos, ouvimos, estamos sempre continuamente a ouvir os nossos sentimentos, as nossas emoções, estamos sempre a aplicar. E isto é um processo que não para, não tem aqui não há uma regra ali muito... Por isso é que me dizem, tu já tens muitos anos, sabes tudo. E sabes muita coisa. Sim, é verdade, Sim, é verdade. Mas todos os dias eu aprendo, ou com os colegas, ou mesmo com as famílias. Nós às vezes pensamos que determinada situação vamos orientar e intervir de determinada forma, e o que é certo é que quando estamos perante a situação, muitas vezes não vamos fazer nada daquilo que pensamos que iríamos fazer. Exatamente. Conforme. Portanto, e é muito gratificante quando se consegue levar alguma coisa diferente ao outro, que o outro consegue também ter confiança em nós, e é um processo desafiante. Estávamos aqui muito a falar desta questão daquela mentira que é normal e que nós entendemos que seja normal, que seja a defesa e por aí fora, mas agora a pergunta é mesmo assim direta. Então, a criança com quem nós estamos a trabalhar, nós percebemos a mentira e nós conseguimos desculpar, porque sabemos que está numa situação mais frágil. Então, e em casa? Quando a filhota prega aquela mentirinha e... Eu, tal como a Fátima disse, nós levamos também um bocadinho desta nossa experiência para casa. E acho que em algumas coisas ficamos mais atentos, ficamos mais, não é condescendentes, mas tentamos perceber melhor porque é que veio aquela mentira, o que é que está por trás daquela mentira. Acho que... Ou aquele comportamento, às vezes nem ou aquele comportamento, exato. Portanto, acho que também a nossa prática profissional também nos ajuda
a perceber melhor o que temos em casa e o outro lado. Deixamos de ser tão rígidos, se calhar. É isso, Hélio. Sim. Isso é uma questão de rigidez. Eu acho que é mais uma questão de, se calhar isso que a Fátima quis dizer, de termos uma visão mais global, maior abrangência, percebemos as coisas com outra profundidade, não tão à superfície. Porque nós lidamos com estes problemas e fazemos melhor os diagnósticos destas situações, compreendemos melhor, porque lidamos com eles todos os dias, os comportamentos inadequados dos miúdos, os comportamentos inadequados dos pais, porque é que reagem de determinada maneira, porque é que há tal mentira, ou usa excessivo determinado tipo de comportamentos abusivos, de algum tipo, de vários tipos, e nós temos essa capacidade de perceber melhor, aprofundar melhor. Não quer dizer que tenhamos aqui na manga as soluções, não temos, não há soluções, mas temos maior abrangência maior conhecimento, talvez, Alguém e dizia a experiência. há bocado que isto leva sempre um bocadinho, aprende-se um bocadinho. Então, e à noite, dorme sempre bem? Diz lá, Fátima. Dorme sempre bem à noite? Conseguimos desligar o botãozinho? Nunca. Então porquê? Não se consegue. Nós estamos nas nossas casas em segurança, não é? E não conseguimos desligar. Há uma luzinha que passa às vezes que se acende. E é triste, não é? Mas também não é. Eu sinto-me orgulhosa em trabalhar aqui e ter a equipa que tenho e saber que seja 9 da noite ou 10 da noite, posso ligar para qualquer um de vocês, não é? E conversar, não é? Porque é um trabalho muito solitário e quem não está nesta área não imagina, não é? Pronto, só mesmo as nossas famílias que vivem connosco, não é? Pronto, não conseguimos desligar, é impossível. É impossível. É quase impossível despir impossível. o casaco, Claro, deixar é pendurado. impossível. O Hélio, por exemplo, o Hélio é enfermeiro, desce para a bata, Sim. pendura lá a batinha e já não há problemas. Não, vai para casa também, Toda a né? vida profissional tem isso. Mesmo acredito em um empregado de escritório, alguém, há sempre um conflito interpessoal com um colega. O trabalho interfere com a nossa vida em todas as dimensões. E daí não. Agora, de facto, aqui há uma preocupação excessiva que muitas vezes é uma criança e que isso implica a nós um grande esforço e uma grande responsabilidade. E a envolvência está lá. Não há hipótese. Não há, E não há- ainda bem que isto acontece. Ainda bem que porque sim. senão não faria sentido estarmos Claro. no trabalho que estamos e a desenvolver. Sim. Sim. Não faria sentido. Eu recordo de um domingo, eu tinha o telefone da comissão e o telefone estava a tocar, eu estava a tomar banho e uma das minhas filhas dizia: mamãe, atende, pode ser urgente. E eu: mas esse telefone não mexas. Mamãe, atende, é urgente, porque era um domingo à tarde, não é? E pronto, realmente era urgente, não é? Era uma criança que tinha desaparecido. E pronto, não é? Um domingo à tarde há coisas bem mais interessantes, não é? Para se fazerem. É mesmo, e supostamente Pronto. o domingo seria o dia de descanso e por aí fora. Sim, mas É como à pronto. noite. À Eu, noite. eu, por exemplo, quando À há noite. assim um stress, à noite, seja É a à que horas noite. for, É à noite. ligo logo para a Fátima. O que é que a Fátima, pá, sem ser a técnica, a Fátima, amiga e colega, quando eu ligo assim às vezes a fazer aquelas perguntas malucas à que eu noite, o que é que penso, tu não é? pensas? A Fátima, Já deixa-me dizer, a fico Fátima é preocupada que a porque nossa. penso, é mais uma situação, isto causa-nos algum transtorno, não é? Porque sabemos se há um telefonema num dia ou à hora que não seria suposto, é porque a situação é complicada. Mas por outro lado, o que sinto é, seja o que for, em conjunto e a falarmos, acho que se consegue. E o objetivo é sempre resolver da melhor forma em que se consiga ajudar. É a minha palavra-chave, de facto, é o que me move. E se calhar foi por isso que fui para esta profissão. Ajudar, porque o ser humano, como Tem é que esta eu digo? capacidade muitas vezes de ir buscar ali uma forcinha extra e mesmo sem Exatamente, aquela vontade pronto. e já saber do que é que aquele telefonema significa ou pode significar. Mas é ter tal empatia e a tal desejo de
ser útil e de ajudar. Pois eu E confesso-vos, resolver. quando vocês ligam fora das horas ditas normais, para nós de horas normais são 24 horas, porque habituamos-nos a isso e sabemos que tem que ser assim, mas eu depois penso sempre, pronto, outra vez. E o que é agora? Pronto. E isso leva-me aqui à próxima pergunta, que é, o que é agora? E quando eu penso o que é agora, isto desperta em mim uns sentimentos. Mas isso são os meus. Eu depois partilho. Quero ouvir os vossos. Sim, desperta para já o nosso dever, mas ao mesmo tempo também é uma obrigação. E essa obrigação, pronto, como a Fátima aqui dizer, o fim de semana ou domingo custa-nos um bocadinho, não vou aqui dizer o contrário. Incomoda-nos, nós, a própria família, somos incomodados e às vezes não há compreensão que nós temos que atender aquele telefonema, ou se o Sul está a ligar, é o presidente, vou ouvi-lo, pode ser uma Fátima, as Fátimas, quer dizer, tenho a obrigação de tentar perceber, não, olha, é do trabalho, não vou ligar. Outro trabalho se calhar podia fazer isso. Aqui há um grande dever Acho que nos tem que sentiremos ser. mal era se não o Tem que fizéssemos. ser, não posso deixar o colega sozinho numa situação que pode ser complexa. Também se estivesse no lugar dele, se queria, como habitualmente preciso, estou sempre a ligar para a Fátima, mais para ela, quando preciso de ajuda ligo para os colegas que eu reconheço e que sei que vão-me ajudar. Portanto, é nesta Mas perspectiva. nós, quando viemos para este trabalho, já sabemos que é prioritário. Aliás, viu-se na fase da pandemia. Houve serviços que fecharam. Ou que, né? E que alguns ficaram e há sempre. outros que ficaram sempre e tiveram que ficar. Sim. Portanto, Mas esta parte do dever, eu acho que todos nós partilhamos disso, mas agora ainda vou um bocadinho mais. E às vezes não dá medo, Fátima. não é o medo. Eu, às vezes, penso sempre é como é que se vai resolver. Isto porquê? Porque às vezes há os constrangimentos. Por muito que a gente às vezes queira, no fim de semana é quando está tudo fechado. E nós ficamos, como se costuma dizer, com o bebê nos braços. E depois é bater às portas, é ver como é que se consegue sair da situação. Porque nós temos de estar na linha da frente, não é? Nós temos que fazer qualquer coisa. Nós temos que fazer não é? qualquer coisa. Não é? Porque não podemos ficar. Quando Sempre. o telefone toca, né? É perigo. E há qualquer coisa, não é, que o nosso cérebro liga, que é proteção, auxiliar, olhar à volta em casa, como é que eu vou sair de casa, porque se este telefone está a tocar, eu daqui a bocado tenho que sair de casa, como é que isto está em casa para coordenar isto, não é? Portanto, eu tenho que ir proteger, eu tenho que ir auxiliar, mas também não vou abandonar, não é, a minha família. Então, mas pronto, vamos organizar, não é? Às vezes até pronto, temos que fazer várias coisas ao mesmo tempo, muitas não é? vezes temos que nos recorrer ao suporte, que algumas famílias não têm. sim. Se pensarmos, acho que somos uns privilegiados. Sim. E Sim, eu tenho que agradecer à minha família e a amigos, não é? Amigos que realmente se portam. Mas eu acho que tudo isto que a gente faz, trabalho. Sinto, passado alguns anos, ainda tenho algumas pessoas que me procuram. E é gratificante, porque ficou lá alguma coisa e as pessoas sentiram que em determinada altura, nós conseguimos acolher ou conseguimos ajudar. E fica uma marca que nós às vezes não nos apercebemos como é que ficou lá, como é que fomos importantes naquela altura. E acho que isso nos dá mais força para continuar. E eu pergunto-vos, mas vocês sabem exatamente o que é que as crianças precisam? Amor. Sim, é uma pergunta difícil. Compreensão. Muitas vezes algumas queixam-se. Olha, eu tive uma situação que nunca mais me esqueci, em que era uma criança que nós acompanhávamos e adolescente, e que de vez em quando ia ter connosco à comissão. E nós, claro, dávamos-lhe orientações, ouvíamos, mas éramos ali, punhamos alguns limites. E não esperava, e disse-nos que gostava imenso de falar connosco pelos limites que nós lhe punhamos e que lhe dávamos. Porque em casa aqueles pais deixavam fazer tudo. E isto fez-me perceber, até na educação com
com os nossos, a gente depois percebe a necessidade do limite, porque às vezes pensa, deixa fazer tudo, é feliz. Não, é o contrário. Recorrendo aqui ao lema da Comissão Nacional, é dar amor. Acho que o amor, e realmente acho que aquela frase está muito bem, dando-nos amor já está quase tudo. Quando se está a trabalhar às vezes os processos e com as crianças, e a gente sabe que os processos também têm durações e sabemos que muitas vezes ficam e às vezes até vão e voltam e por aí fora, sentes que vais desenvolvendo essa relação de amor. Começas a sentir isso. De amor é mais, digamos que não é o técnico para a criança, não é bem essa a nossa função, mas sim podemos estimular essa parte dos pais, ou quem tem a tutoria da criança, o poder paternal da criança, dar esse amor. E nisso trabalho muito nessa vertente. O que as crianças precisam realmente é aquilo. E os adultos têm que trabalhar nessa vertente. É importante, muitas vezes, eu estou a falar na minha geração, era importante, sentávamos todos à mesa e tomávamos as refeições. E era naquela altura, por excelência, que num ambiente de descontração que nós somos capazes de falar das nossas coisas. E às vezes percebemos que há crianças que nunca têm esta oportunidade de fazer refeições em conjunto. E isto faz muita falta, de serem ouvidos. Sim. Porque não é o dar o material, os bens materiais, sim, é a presença, é o ouvir como é que foi aquele dia, saber o que é que aconteceu naquele dia, em vez de cada um se fechar no seu quarto. Com os meios tecnológicos, isso ainda tem muito. Isto a mim incomoda-me muito, né? Muitas vezes o que é que acontece? Estão dentro da própria casa e a comunicação faz-se por mensagens. Eu tenho tido situações destas. Sim. E isto para a minha geração é muito, porque nós privilegiamos o contacto, o calor é diferente. E isso tem que ser, é um dos trabalhos que nós temos. É um dos trabalhos que faz, porque os pais às vezes nem se apercebem. A comunicação tem que estar lá que sempre. O não estar presente e não se apercebem determinadas coisas que se passam com os filhos e que era importante terem sido ouvidos naquela altura. Comunicação. Da comunicação, Seja é o problema da comunicação. Seja a palavra. Esta parte é muito importante. Sim, sem dúvida. É super importante incutirmos isso nas famílias, ou reavivar isso, porque quero acreditar que cada família pelo menos tenta dar amor como sabe e às vezes por condicionantes vai descurando um bocadinho. Mas ainda vou reforçar aqui este ponto. A Fátima, por exemplo, quando fala com as crianças, por exemplo, eu sei que ela é sempre muito amorosa, tenta sempre muito. Isso é de professora? Isso é porque a Fátima é mesmo assim? Isso é porque é a forma como a Fátima quer chegar à criança? Tenho dias. Sou amorosa, não é? Sou mais afetuosa que se calhar algumas pessoas. Mas também sou rígida, não é? Educar é dar limites, não é? E na altura da pandemia sentimos muito a falta, não é? Que fizemos às crianças. Nós vinhamos à comissão, não é? Uns vinham uns dias, outros vinham uns noutros, não é? Mas as crianças contactavam-nos para falarem connosco, não é? Sou amorosa, sou rígida, sou mazona, mesmo na escola, aquela professora, a professora Fátima Lopes, é horrível. Depois, passado uns anos, professora, tenho saudades suas, saudades minhas, então, mas tu odiavas-me. Não, professora, agora já gosto muito de si. Pronto, mas isso é normal, não é? Isso faz parte do processo de crescimento da criança, do adolescente, não é? E às vezes eles dizem mesmo que não gostam e gostam. Mas isso é mesmo com a mãe, com o pai, não é? Com o cuidador. É sempre. Toda a gente se tens uma mãe amorosa, não gostas. Se tens uma mãe que não é amorosa, não gostas. Pronto, não se pode dizer que se gosta sempre. Então, há muita gente que também pensa que os nossos dias de trabalho também são só problemas. E rir. Vocês riem, às vezes, sorriem, de facto, ainda dá. A parte do dia é problemas. Nós somos assoberbacados com problemas. Há processos que se abrem
todas as segundas-feiras, situações de responder a tribunal de várias, portanto, de facto somos, digamos, vamos com muito trabalho em cima, trabalho muitas vezes até mais burocrático, administrativo, que esta área também envolve. O Sorrir, olha, como momento de agora, há sempre momentos, quando estamos mais juntos, em reuniões, há sempre um momento que te quebra e que se aproveita também para descontrair um bocadinho. É claro que no bom português já há sempre espaço sempre para brincar um bocadinho com as coisas. E levar de forma mais leve, não é? E o que é que a Fátima sente quando inicialmente vêm assim aquelas crianças que estão à nossa frente, que estão a chorar, que estão aflitos, e depois passados uns tempos dão assim uns sorrisos e mudam de atitude? O que é que se sente? Claro, sentimos grande satisfação por ter feito alguma diferença. E sobretudo já tem acontecido em que inicialmente é um grande transtorno haver um processo na comissão, mas depois com a relação que se estabelece já são eles que vão lá, ou as famílias de livre vontade, e no final do processo até nos agradecem por ter estado. Portanto, esta evolução é muito gratificante para nós. E o sorriso da criança é tipo a prova viva. E sobretudo ver que inicialmente havia havia um grande medo por estar ali, um grande sofrimento, e depois, sim, essa fase de castigo e de penalização das comissões antigamente, isso conseguiu-se ultrapassar um bocadinho isso com a formação dos técnicos, né? E isso depois, é mesmo dito nos seminários, toda a gente fala um bocadinho nisso. Hoje consegue ser mais, que a Fátima está a dizer, mas o aproximar, o estar próximo, o ouvir, o acompanhar, o compreender, o dar limites, que a Fátima dizia. Portanto, as comissões têm uma vertente já diferente. Que não aquela que a mim incomoda-me, que é o que passam nos meios de comunicação, é que se retiram crianças. Pois. Não. Isso é, de facto, a última situação, a última medida. Até lá há um grande trabalho que muitas vezes não passa, mas que era importante as pessoas saberem que até chegar a esse limite há todo um tipo de trabalho de envolvência com as famílias, com as crianças, e só em último dos últimos casos é que se chega aí. E ainda bem que assim é. Que há esta... Porque nós, os técnicos, muitas vezes eu costumo dizer isso, nós somos sensíveis, nós somos humanos. Portanto, temos sentimentos. Ninguém consegue ser indiferente às pessoas que estão à nossa frente, às crianças que estão à nossa frente, quando a gente vê aquelas lágrimas e aquele sofrimento. Portanto, tentamos de fazer tudo para desmistificar, de facto, uma comissão. Todo o trabalho de uma comissão não é aquele que é de ajuda, e que não há que ter medo. Muitas vezes a ajuda é como? Aquelas famílias, por vezes, estão numa situação difícil que não sabem qual a direção. Às vezes basta só isso. Há conflitos entre eles, não conseguem... E muitas vezes há dificuldades, quer económicas, quer habitacionais, quer pôr as crianças na escola. É uma amálgama de situações e dificuldades, que basta uma pequena orientação, basta sentir que tem alguém no outro lado que possa ajudar, já faz diferença. E elas fazem por si, porque sabem fazê-lo. Naquela altura, aquilo parece um bicho de 7 cabeças, que assim que começamos a desmistificar e a ajudar, as coisas vão. Tanto que, nesse sentido, há muitos processos que muitas vezes se inicia e, passado pouquíssimo tempo, estamos a arquivá-los. Porque não há necessidade, as famílias têm essas competências, essa capacidade, foi só um empurrãozito, uma ajuda, e as coisas foram. Era essa influência e essa direção que nós podemos ter e temos todos os dias, cada vez que olhamos para um processo, cada vez que olhamos para aquela criança, cada vez que olhamos para aquela família, ter que tentar encontrar aqui quase umas pistas, montar o puzzle se calhar começando pela peça do meio, em vez de fazer só as bordinhas do puzzle, como nos dizem sempre a começar. Às vezes temos que agarrar em situações que são mais limite. E depois é o desmistificar. E o desmistificar, e nós já falamos disto muitas vezes, e já aconteceu, é o nosso trabalho também, e por isso é que eu perguntava o que é que se sente
porque também queria partilhar, e já partilhei com vocês, e também para que percebam lá, porque é desmistificar. A mim acontece-me sempre. Cada vez que eu tive que fazer uma institucionalização, eu choro. Eu não tenho vergonha de dizer isso. E muitas vezes quando os pais nos dizem eu sei para que vocês aqui estão, agora vocês querem tirar a criança, vocês, isto dá-vos gosto. Não dá, né? E daí a dizer, sim, nós somos os trabalhadores dos extremos. Porque vamos desde o sorrir, porque nos dá muito gosto de ver que estamos a ajudar, que marcamos, fizemos a diferença e por aí fora, mas depois vamos ao outro extremo também, que é o nosso trabalho também nos obriga a isto. E as pessoas muitas vezes não é essa parte que vêem, não é a parte depois quando nós nos fechamos ou chegamos à comissão e estamos juntos, que depois até se chora, ou no caminho, no carro, quando deixamos lá e viemos embora. E também temos que referir que muitas vezes não somos só nós, não é? Nós vamos esgotar todos os recursos, não é? Vamos esgotar um pai, uma mãe, um padrasto, um avô, um tio, uma vizinha, uma madrinha. Vamos esgotar todos os recursos, não é? Para não colocarmos a criança numa instituição, não é? É isso que as pessoas também muitas vezes não percebem ou não querem perceber. Mas também temos o outro lado, que é quando uma mãe telefona e diz, por favor, preciso de ajuda, eu já não aguento mais viver com o meu filho. E o pai não aguenta viver com o filho, e a avó não aguenta, e os vizinhos, e a madrinha. E então, portanto, temos que ajudar essa família, não é? Pronto. É que muitas vezes não é culpa nem da criança, nem é culpa de quem está com ela, não é culpa de quem tem a guarda dela. Muitas vezes era como a Fátima estava a dizer, são todos os fatores que influenciam. Cada caso Todos. é um caso. Sim. Hélio, o que é que se sente quando uma criança chega ao pé de nós, e isto já aconteceu, e diz assim, eu quero ir para uma instituição? Queres saber o que é que o Hélio Pessoa sente? Sim, é muito estranho isso. Porque por acaso acho que já aconteceu. Deve estar a pensar no mesmo caso. É estranho vir, porque não é habitual também, é raridade, mas dos casos, dos raros casos, acabam por fazer também a sua história. Pois, nós temos que dar a voz à criança, não é? Se há um pedido da criança, e se percebermos se esse pedido é um pedido de desespero, de vontade sincera, e não por birra com os pais ou por estar mal com o professor, e se vermos que é uma situação que vem de dentro, que é honesta, que é sincera, pois sim, a criança está em primeiro lugar. Nós estamos para defender as crianças, mesmo que sejam contra a vontade dos pais. Eu penso que é ouvirmos todos, e cá está, temos que reunir com a comissão, expormos o caso, é a nossa função enquanto gestor dessa criança, e ouvirmos entre todos e de todos decidirmos conjuntamente qual é a melhor decisão. Mas é uma situação estranha, porque isso não deve ser essa a situação normal, mas infelizmente acontece, né? Infelizmente são raros os casos, não são muitos. Não são muitos, mas acontece. Mas acontece. Mas custa. Custa mais um bocadinho, né? Custa mais um bocadinho, porque há sofrimento uma criança, a partir dali, exatamente, né? há muito sofrimento. Uma criança para chegar... As crianças são moldáveis muito às condições parentais. As crianças adaptam-se muito. E mais que o adulto. E não demonstram sofrimento. Quando chega uma situação dessas, é que já há um sofrimento ali. Exato. Que tem que se tomar em conta. Nós, enquanto técnicos, temos que perceber, bom, chegou aqui um ponto, temos mesmo que perceber o que é que está a passar. Fátima, como professora, conhece um monte de crianças. Sim. Portanto, a Fátima já consegue fazer uma lista dos problemas que aparecem e de tudo, né? Já se consegue sistematizar todos os problemas que existem para as crianças, não é? Não. Porque é isso que esperam de uma professora, que Não. saiba tudo. Não sabemos tudo. Estamos aqui para aprender todos os dias. Todos os dias aparecem problemas diferentes. Todos os dias. É incrível. Histórias de vida que nós nem imaginávamos existirem. Dinâmicas familiares que eu nunca li em livros. Nem naqueles livros, nem nos romances, nem trágicos, nada.
realmente todos os dias é uma aprendizagem. Todos os dias é uma coisa nova, uma coisa diferente. É uma personalidade, é um pai diferente, é uma criança diferente. Estamos a viver tão bem, temos Sim, diferentes. sim. Sim, sim. Todos os dias, todos. Por isso, é uma caixinha de surpresas. Quando eu acordo, não é? Oh, meu Deus, vamos à vida, vamos à luta. Vamos lá. E depois em casa aparece assim aqueles sim. problemas Sim. que a gente pensa, isto comparado com Relativizamos, aquilo que eu relativizamos muita Relativizamos, sim, relativizamos. sim. Relativizamos Eu já muita comecei coisa. a relativizar já alguma coisa, sim. Não é porque vocês, Sim. todos vocês são pais, não é? Sim. Portanto, isto do relativizar. Quando é que os nossos são sempre diferentes? Sim, Não há dúvida. sim. Nós temos as emoções são muito mais fortes quando é um caso pessoal. Mas é o que tínhamos dito há bocadinho, a profundidade da análise é maior, que temos uma maior capacidade de reflexão, de observação, de chegar a perceber o que é que realmente está em causa, né? No fundo é isso também que se passa um bocadinho quando nós avaliamos uma família, o que é que realmente, qual é o problema, qual é o diagnóstico da situação. Depois, a partir daí, que depois de estar identificado, é que vamos tentar aplicar as medidas ou dar as orientações para que as coisas se resolvam de alguma forma. Mas depois as coisas acontecem Não, na pedir nossa ajuda. vida e por aí fora. Pedir ajuda, não é? Sim, podemos Às vezes, não é? As famílias às vezes até têm vergonha de pedir ajuda, não é? E, por exemplo, no meu caso, não é? Eu peço ajuda, não é? Ficamos mais atentos. Peço Eu ajuda. acho que a preocupação é maior e a atenção. Sim. Se pudessem fazer assim um mini reto às pessoas lá em casa, tipo assim, dar uma dica, dizer, malta aí de casa, vocês se tiverem assim um problema assim, sabe, ou se precisarem da nossa ajuda, como é que devem fazer? Assim, em poucas palavras. Primeiro de tudo é que não tenham medo da comissão. Sim. E se tiverem se tiverem necessidade de uma orientação, portanto, ir com a vontade, sem medo. E se precisarem, não deixem de o fazer, de se dirigir, dizer exatamente, pronto, qual é o problema, porque em conjunto acho que tudo tem solução. É melhor isso do que deixar arrastar e ficar depois aqui com todo o tipo de sofrimento que a situação possa ocorrer. Vocês acham que as pessoas, quando pensam na comissão, Tenho muito medo, sobretudo é de Julgamento. não, e não é só, é Exposição. vão tirar os filhos. Sim. Isto de facto acho que tem que se desmistificar. verdade. E eu digo muitas vezes às famílias: ninguém quer tirar crianças. Nós de facto o nosso trabalho não é de tirar crianças. É verdade. É de perceber qual é a fragilidade do momento, qual é a dificuldade que está em causa e ajudar. Até pode ser uma situação que possa não precisar da nossa intervenção. E há outro tipo de... Portanto, não ficarem em pânico, mesmo quando uma situação ou de escola, muitas vezes há denúncias anónimas também, porque são feitas em Por outras situações... razões. Pronto. Não ter medo e não ficar, porque os técnicos têm sentimentos, têm formação, percebem quando é que são situações de facto que exigem e que necessitam de uma intervenção mais cuidada, e quando são situações que nos surgem e que não necessitam, não é? que não necessitam. Porque era não um bocadinho necessitam. por aí que eu... E pronto, sobretudo isto, é não ter medo. Era um Não bocadinho- hesitem, se tiverem alguma dificuldade, procurar alguém que vos possa ouvir e que vos possa orientar. A comunidade dizia, atenção, muita atenção, como há, por exemplo, o crime da violência doméstica, os maus tratos ainda existem, infelizmente, né? E quem se souber, quem ver, e quem ouvir dizer que há maus tratos, estes têm que ser denunciados.
Isto é um grande orientação que eu dava às pessoas que estão a nos ouvir. Em termos de situações pessoais, é aquilo que estamos aqui a falar. É pôr a comunicação em primeiro lugar, atenção ao uso das tecnologias. Hoje as tecnologias estão a interferir muito com a vida das pessoas, das famílias, dos adolescentes, das crianças, mas dos adolescentes. A saber utilizar algumas regras na utilização destas tecnologias que são muito boas. Manter uma comunicação, mesmo que haja conflito entre o pai e a mãe, ou os progenitores, ou padrastos, manter a comunicação, não deixem que as crianças ouçam muitas vezes aquilo que se passa entre os adultos, consigam ter algumas regras entre eles enquanto pessoas adultas, saberem arranjar sítios para conversarem e saberem conversar e protegerem as crianças neste sentido destes conflitos. As crianças têm que ser protegidas, as crianças têm que viver uma vida diferente. E a mim incomoda-me é não usar de facto as crianças no caso de separação. Sim. Para denegrir a imagem do outro, Exatamente. porque de facto resolvo as situações entre os adultos. As crianças nunca se separam nem do pai nem da mãe e vão precisar do pai e da mãe para ter um crescimento saudável. Isto acho que é muito importante. Sim, muito importante. Haver Os adultos têm que saber separar, mas saberem viver conjuntamente em função dos seus filhos. São filhos para toda a vida. E Exatamente. Deus queira que sempre seja assim, sempre. E perceber exatamente que eles são uma esponjinha, que observam e absorvem tudo, tudo, o que veem, tudo o que ouvem. E replicam exatamente. Eu lembro-me de algumas vezes, e já vi algumas vezes, alguém dizer: eles acham que eu não estou a ver, eles acham que eu não estou a ouvir. Mal sabem eles que eu me meto atrás da porta, porque eles até fecham a porta, mas eu meto-me atrás da porta porque eu quero saber. Ou seja, mais que ninguém, eles querem ter consciência exatamente do que é que estão a viver e dos problemas, porque eles absorvem tudo. A infância, olha, o que eu tenho, a infância não se repete, não é? E todos nós estamos aqui, cada um teve a sua infância. E não queremos que as nossas crianças, se calhar, cresçam com medo do outro, porque muitas vezes as crianças chegam à comissão e estão com medo dos técnicos, porque meteram-lhes medo lá em casa, não é? Se falares, vais para uma instituição. Portanto, as crianças, muitas vezes, quando chegam à comissão, não querem falar connosco. Mas nós estamos lá para ajudar, para apoiar, para acompanhar a família ou os seus cuidadores. Eu fico muito triste quando às vezes ouço por portas travessas que nós só sabemos atirar as criancinhas às famílias. Já estamos a desmontar, não é, esta ideia que as pessoas tinham, mas ainda se ouve. Não é? O facto de nós, quando enviamos uma convocatória para uma entrevista a primeira vez, a pessoa, assim que recebe a convocatória, liga logo: eu recebi aqui uma carta para uma entrevista, mas porquê? O quê? Mas o que aconteceu? Não é? Portanto, a pessoa, mal recebe a carta, telefona logo o que é que aconteceu, não é? Portanto, não tenham medo e quem não tem crianças, não é o bicho-papão, olhos abertos, ouvidos também abertos, e olhem à vossa volta e denunciem, se não quiserem dar a vossa cara, o nome. Existem outras formas, pôr um papel debaixo da porta, mandar um telefonema anónimo, pedir ajuda a um professor, ou a um médico também, um enfermeiro. Isso também que há pouquinho ia dizer exatamente isso. Um técnico. Antes de, muitas vezes, além do problema, há pouquinho ia dizer isso no seguimento que estava a dizer há bocadinho, tentámos resolver em casa as coisas com a comunicação, como estava há pouquinho a dizer, mas aqui a dica que a Fátima estava a dizer também acho que é muito importante. Há a tal primeira linha que tem que funcionar, que é o professor, quer o enfermeiro, quer o médico, o assistente social. Há uma série de técnicos que estão, muitas vezes, que contactamos quase diariamente com eles, e que muitas vezes este tipo de problemas não passa para esses técnicos, né? Não é partilhado, não é discutido, não é ouvido.
por exemplo, na área da saúde, muitas vezes é fácil falar do problema do joelho ou que dói ali, mas não se fala dos problemas da família, o que é que corre mal, porque é que há problemas relacionais, que as crianças porque cá diz que não lhe apetece ir à escola, e estes problemas ainda não temos a cultura suficiente para, em primeira linha, debater e discutir isto. Por muito, como dizia ali a Fátima Rodrigues, se isso fosse falado na primeira linha, se calhar muitos problemas ficavam logo aí resolvidos, porque as pessoas têm a capacidade de intervir. Eu ainda vou acrescentar mais um bocadinho isso que estás a dizer, porque há pessoas que em casa nem sequer sabem qual é o que é que compõe a comissão. Agora se calhar estão-vos a ver vocês aqui, Segurança Social, Escola e Saúde, mas já não se pode esquecer também que há pessoas que fazem parte da comissão que são cidadãos comuns, que disponibilizam tempo e fazem parte, como a Alargada tem, pessoas que nós consideramos que têm mais valia e que são pessoas atentas, que podem facilmente perceber que se passa alguma coisa, sinalizar e por aí fora. Como, por exemplo, também uma das coisas que acontece muito, não sabem, por exemplo, que as associações desportivas, culturais, recreativas, os clubes, que também lá estão. E temos representação dessas entidades mesmo. É nomeado tipo um técnico que representa, que trabalha estes casos. E a importância que isso tem, os clubes, as associações, na resolução de problemas de comportamento dos miúdos, de adição relativamente aos meios tecnológicos, a importância que isso tem para resolver situações que por aí resolveriam-se. Resolver, e eu até ia um bocadinho mais longe, é até sinalizar. Sim, também. Sinalizar, porque muitas vezes a criança, quando está... Maior proximidade, tem uma relação de maior proximidade com... Quando estão no desporto, quando estão a fazer a sua atividade e por aí fora, muitas vezes deixam transparecer coisas, há sinais, há conversas com colegas, e é função dessas pessoas também, é não ter medo de... Pá, eu ouvi esta conversa assim, porque há sempre a sensação de que eu não me quero meter, isto é uma história de família... Isto são problemas. Exato. Mas com as crianças temos outra questão, que é. Temos o dever mesmo. Não é só a questão da violência doméstica entre os membros do casal. Temos também aqui a questão: aquela criança mostrou-me qualquer coisa, ou deu um sinal de qualquer coisa. E é estar alerta e saber que faz parte. Ou seja, que têm por onde vir, não têm propriamente sequer que dar a cara. Sabem que há um representante, então se calhar. Claro. Isso é mais fácil, ir ao pé do representante ou da pessoa que os representa. Sim. E daí ser, por exemplo, já o técnico a fazer uma sinalização. Portanto, não esquecer que muitas vezes estes pequeninos sítios marcam toda a diferença para as crianças estarem um bocadinho livres, às vezes, dos problemas que acontecem em casa, né? E é ali que muitas vezes se consegue algumas dicas. Sim, a detecção dos problemas cabe-nos a todos, na identificação dos maus tratos, dos abusos. Todo o cidadão tem este dever para com a sociedade de ou denunciar, ou como tu dizes, ou procurar uma ajuda junto a um técnico, a um treinador, ou a alguém que acompanha aquela criança e que poderá ser ajudado no sentido do que é que vamos fazer relativamente à situação que eu observei, né? Isso é muito importante. E esta é daquelas mensagens que tem mesmo de passar lá para fora. Quanto mais próximo estamos da criança e do seu momento de lazer, né? Que de certa forma está ali ávido de ter mais, às vezes é uma boa forma de poder fazer um pré-diagnósticozinho que às vezes faz toda a diferença. Exatamente. Nós temos de estar sempre muito atentos ao que ou como é que as crianças estão hoje num treino, e depois no dia a seguir, se for preciso, já estão de outra forma, e tentar perceber ali se há mais qualquer coisa, se não. Agora, estamos a falar, veja os problemas das crianças, tem os problemas dos adultos. Ui, são muito mais Temos que as crianças. Mais que os deles. Os adultos têm mais problemas que as crianças. As crianças não têm problemas. Eles têm problemas por causa dos adultos. Porque as crianças só querem brincar. Os problemas que as crianças têm, fomos nós que os criamos. Somos nós que os criamos todos os dias.
Sim, concordo. É verdade, somos nós. Mesmo já na fase da adolescência, Não é? somos nós que estabelecemos regras, não educamos logo como devia ser de início, quando se ofereceu o telemóvel, quando se ofereceu o computador. Portanto, houve logo falhas daí que levou a situações. A hora de deitar, Hora de deitar, sim, as sim, rotinas, as refeições. As rotinas são fundamentais. as rotinas, não é? Aliás, Para as a criança crianças ser querem mesmo disciplinada. brincadeira, porque muitas Claro. vezes quando se fala em coisas mais sérias para eles é uma seca. Não é? Para a criança E a ter própria uma brincadeira, rotina, não é? sim. Para a criança É, levantar-se, brincadeira. lavar mãos, boca, dentes, o adulto tem que dar o exemplo, não é? Essa rotina. Se o adulto não dá, a criança não adquire essa rotina. E a criança tem um problema, não faz a higiene. E quem criou esse problema? Foi o adulto. Foi o adulto que criou, Sim, acho que muitos problemas das crianças são reflexos, não é? não é? Muitos, digo-se outros, mas muitos são reflexos da família, até da própria sociedade, não é? São reflexos. E eles espelham isso mais depressa que se calhar num adulto que sabe esconder melhor os problemas, cala-se, não fala, vive naquela angústia. E as crianças vão à escola e dizem muitas vezes o que se passa lá em casa, dizem ao professor. Eles são sinceros. Sim. São mais São sinceros. puros, são mais, não é? Não têm o filtro. Não tem o filtro, os filtros que nós temos. Pois, É como daí eu suelo dizer que muitas vezes numa atividade desportiva, num ambiente mais Sim, de sim, descontração sim. na escola, eles transmitem Sim. não é? Estados de espírito, Exato. Problemas, dificuldades, dificuldades. problemas que noutra situação que andam mais controlados, eles não deixam transparecer. Sim, sem dúvida. O problema da criança é chegar todos os dias atrasada à escola. Mas atrasada 1 hora. todos Ele não os vai dias. sozinho, alguém tem que o levar Chega, muitas vezes. A criança chega a chorar, não quer entrar na sala, tem vergonha dos colegas. Desculpe, eu adormeci. Então, mas isto é todos os dias? Vai-se ver o que é que acontece. A criança não tem uma rotina de deitar, jantar, estar com a família, fazer higiene e ir para a cama a horas higiênicas. É claro que a criança de manhã tem sono, não é? E a criança, o adulto tem que acordar a criança para a criança ir para a escola. Fátima, não é? e agora eu digo assim, e agora tirando E a esta parte Pronto. de técnica, Sim. assim, a parte, agora Sim. deixamos todos de ser técnicos da CPCJ, e eu digo assim, Fátima, no teu tempo, Sim. enquanto jovem, enquanto criança, conta lá aí uma história que se houvesse CPCJ, provavelmente se idealizariam. Ai, meu Deus. Pronto, eu disse Fátima, mas quem quiser pode começar, porque agora Ai, vai ser uma história para tanto. cada Não um. sabes, sim, eventualmente sim, Havia pode ter-nos muitas. acontecido a todos nós isso. Porventura pode haver um caso ou outro de excesso de zelo, de sinalização, como falou a Fátima, que nos justificaria estar na comissão. Isso existe. Sim. Mas todos os sistemas são assim, não há sistemas perfeitos. Agora, mas é isso que, só para dizer, voltando aí que tu dizes, mas os nossos pais, apesar de ser noutro tempo, se calhar conseguiam ter regras mais bem definidas do que os pais, se calhar alguns pais atualmente. Todos nós sabíamos que tínhamos que ir para a cama àquela hora, que era para dormir naquela hora. E hoje em dia há mais aqui um desleixo, não digo assim, não é toda a gente, como é óbvio, mas há aqui uma franja em que demite-se um bocadinho deste papel de responsabilidade parental, que acho que, pelo menos meus pais também eram pobres e nascemos do campo e isso tudo, mas aquelas regras básicas não falhavam. Acordar, ir para a escola, lavar-se, ter a comida, a mãe tinha a comida a Incutiu-nos horas, muita tinha a roupa responsabilidade. lavada, percebes? Havia isso estava muito bem vincado. Necessidades Agora mínimas. há mais um descuido, um deixar andar um bocadinho de algumas regras dessas. Sim. Mas pronto, eu vou continuar. Isto foi uma fugida, foi assim uma finta. Mas eu quero uma historiazinha daquelas. Vocês sabem, de certeza absoluta que já fizeram qualquer coisinha e pensou assim: bem, se isto fosse na época. Olha, pronto, nós também, pronto, éramos pobres, não é? E tínhamos regras, e regras bem definidas. Nós não podíamos sair muito da linha. Fátima, Tínhamos quais grandes é castigos. uma Eu lembro que fosse quebrada, uma que se vez, não fosse na pronto, altura. eu devia ter ido para a catequese e fiquei num campo a olhar uns meninos andarem de patins.
Pronto. E quando dei conta, já tinha passado a hora da catequese. Pronto. E fiquei com um peso tão grande, ir para casa e saber que me tinha perdido, não é? É claro que quando cheguei a casa, a minha mãe já sabia que eu não tinha ido à catequese. Não é? Pronto. Mas é isto que... Eu tenho uma gira. Pronto. Na altura, da minha altura, havia os cromos da Heidi. Que aquilo era... Quem é que não fazia aquela coleção? Nós adorávamos. Eu, quando ia às compras, havia lá um sítiozinho em que os cromos ficavam à mão. Pronto, aquelas sinalizações que nós temos hoje em dia, porque se mexeu, porque se mudou, Pequenos furtos, muitas vezes. uma etiqueta do preço na Primark, estou a pensar, o preço mais alto, há quem mude para uma etiqueta do preço mais baixinho, ou um batom. Nós já tivemos algumas comunicações por parte das forças policiais de se tirar um batom, uma pastilha, já tive pastilha. Situações que nós se calhar dá-nos vontade de rir. Portanto, eu mexia nos cromos e depois tinha um cestinho em que dava para a troca, né? Eu tinha alguns para a troca daqueles. Claro, uma situação destas eu tinha um processo na comissão, né? Uma coisa simples. Na altura não havia na base desta inocência. Não, porque também é bom nós pensarmos que estamos cá deste lado e não somos perfeitos. Claro. E se fosse noutros tempos, ou se fosse agora fazer algumas coisas que fazíamos antes e não havia as comissões, depois também provavelmente seria sinalizado e seria tratado se calhar como tratamos agora, que é esta questão de estás a dizer, olha ali aquele cromozinho, eu precisava tanto de mas ter aquele, etc. dos cromos, que aquilo era uma tentação, né? Vinham, nas compras vinham. Pronto, e é ter esta noção e também de certa forma conseguirmos nos pôr a dizer, epá, mas eu daquela vez ou coisa também. Muitas vezes, não é? Acho que a inocência não se pensa, no caso das crianças, quando fazem determinadas coisas, ou em brincadeiras, partir um vidro. Hoje em dia, né? No nosso tempo também acontecia, ou num carro. Sim. Muitas vezes. E hoje há essas comunicações logo para a comissão. Os furtos, as faltas aulas. Uma vez andei à bulha com um miúdo que foi tão grave. Se fosse hoje em dia, tinham filmado e tinham posto, sei lá, nas redes sociais. Sim, mas o filmado não me acredito. Mas foi uma situação de rua, era normal, né? Nós passávamos muito tempo na rua a brincar. Mas aí havia uma diferença em relação ao que há agora. Em vez de que tu falaste, tinham filmado. Ou tinham... Não, eu acho que alguém se metia para separar. Ao contrário de os filmar. Sim. Isso é das... Sim. Os tempos são diferentes, não é? Sim. Que nos interrogamos como é que se filma para se pôr nas redes sociais e não se vai interferir. Sim. Isso mesmo. O papel muda muito. Eu lembro-me que, por exemplo, provavelmente estaria na comissão se naquela altura houvesse. E há pessoas que certeza que se ouvirem a história que eu vou contar vão se lembrar perfeitamente. Estaria lá de certeza absoluta. A primeira vez que a minha professora me bateu, e foi uma chapada, na altura, e ainda bem que assim já se mudou e que as coisas também estão diferentes nesse sentido, mas lembro perfeitamente que a primeira vez que fui castigado fisicamente pela professora foi porquê? Porque a minha melhor amiga estava a fazer uma corrida contra outra e o nosso grupo era daquela. Então eu comecei a gritar insistentemente para que ela ganhasse e por aí fora, não é? E a professora mandou-me calar uma vez, mandou-me calar duas, mandou-me calar três e eu não quis saber, eu não queria saber, eu queria era que ela ganhasse. Pronto, que era a minha melhor amiga que estava a correr. E a professora avisou-me, daqui a bocado levas. E levei. Efetivamente levei. Depois cheguei a casa. E fui contar. Claro que contei a minha versão. Não estava a fazer assim tão mal. E depois o meu pai decidiu, pronto, que teria que tratar do assunto à maneira dele, né? Pôs-me de castigo ainda por cima. Fiquei super revoltado. E o que é que fiz no dia a seguir? Fui ter com a professora e fui-lhe dizer: sabe, por causa de si, levei de si e depois ainda levei do meu pai. Mentira. Só tinha ficado de castigo. Mas isto, nos tempos de hoje, assim que acontecia o aviso,
à agressão, ou seja o que fosse, já era um processo aqui que dava trabalho para todos nós, não é? Portanto, teve piada porque pronto, porque teve piada, mas é as nossas histórias também que depois nos deixam ver a forma como nós reagimos a outras, não é? Bem, Sim, também temos esses casos leves na comissão. Também. Também, pronto, e percebe-se logo à partida que são coisas como pequeno furto. Portanto, nós também, as pessoas que estão aqui a ver, pensam que leva-se esses processos muito em frente. Normalmente temos capacidade de perceber logo que são situações que é para ficar por ali. Sim, ouvir os intervenientes e arquivar de imediato, porque não tem, são coisas com poucas consequências, digamos assim, né? nós costumamos Social. dizer que aparece de tudo, não é? Sim, Mas que há coisas que ficam e há outras Sim. coisas que nem deviam ter entrado. sim, exatamente. Que é- Há muitas coisas que não deviam ter entrado em termos de comunicação. Sim, sim. E uma das coisas que muitas vezes me incomoda é algumas comunicações que nos aparecem anónimas por maldade. Estas são das situações que me incomodam. Portanto, Sim. as pessoas não o deviam de fazer, não deviam de utilizar uma comissão ou um serviço para provocar problemas aos outros, que muitas vezes não tenha, são infundados, portanto não existem. Isto é incorreto. Esta mesmo do maldade ponto é de vista, incorreta, de facto. Isso é das situações que a gente percebe. Isso mostra que o adulto não tem capacidade de gerir, muitas vezes, a situação. E muitas vezes é assim, se são adultos cuidadores e se fazem isto, e se no discurso muitas vezes passam para as crianças, estão-lhe a formar a personalidade. Portanto, isto também há que pensar que tipo de adultos é que nós estamos a formar. E como cuidadores acho que temos um papel Diferente, mas diferente maior e responsabilidade. devemos ter maior responsabilidade connosco e com os outros. Muitas vezes a nível prático também acontece aquela situação de eu não consigo mais atingir aquele adulto, não sei como é que vou criar mais atrito, não sei como é que vou fazer a pequena vingançazinha, então olha, vou experimentar aqui pela parte das crianças, porque aí eu sei que pelo menos Sim. alguém os vai chatear. Sim. Pronto, e isto infelizmente acontece. Maldade. E isto era como tu estavas a dizer, isto é a forma como às vezes estamos a passar ensinamentos às crianças para resolver problemas da forma errada e pelos meios errados. Ainda bem que temos as Fátimas, o Hélio, todos aqueles que lá estão agora, também para dar os parabéns, porque isto é um bocadinho a comemoração dos 12 anos desta CPCJ. As pessoas que estão no ativo, também faz falta falar nelas. O nosso Cabo Moro, Pimentel, que provavelmente vai ver este podcast, que era bom que também estivesse aqui. Obrigado a ele. A nossa Sara, da Santa Casa, que também faz um trabalho excelente e também está de parabéns. A Ana Amaral, que representa as associações, um obrigado grande também, e os parabéns também vão para ela. A Flávia, que também é do município, a última contratação da equipa, um obrigado e parabéns. E acho que não me estou a esquecer de ninguém dos que cá estão. Agradecer também muito às presidentes, às mulheres que passaram pela presidência da CPCJ. Finalmente estamos aqui a igualar quase. Já tivemos 2 mulheres presidentes, a Ruth, que é agora a atual presidente de Câmara, a Maria de Deus, técnica da Santa Casa. Agora, coube-me a mim, já estamos aqui no plano da igualdade, a trabalhar também neste sentido. E depois agradecer a todos aqueles que sabem quem são, que já fizeram parte, que se foram embora. Técnicos de outras entidades também, como a Segurança Social, como a Educação, também passou por ali mais 2 professoras a representar a Educação do município, as nossas colegas que por acaso continuam a trabalhar na CPCJ, mas noutra CPCJ. Se quiserem voltar, podem sempre voltar, que a gente tem a porta aberta também para elas.
E com isto... E os elementos todos da alargada, que É acho que verdade, bem é importante. verdade, é verdade. É Faz um verdade. trabalho de prevenção. Nós há E bocadinho que tem falamos e coisa. que muitas vezes nem se apercebem Sim, sim. quem são, porque às vezes a alargada até é um bocadinho, parece que esquecida mesmo, e na prevenção tem um papel fundamental e predominante. Obrigado a eles também. Muitos até já estiveram na restrita e agora passam Não, para a é. alargada. Por isso isto quase que dá um amor à camisola. E como viram, tivemos aqui de conversa uns bons minutos. Não custou nada. E pronto, cabe-me a mim encerrar agradecendo mesmo a todos, a vocês, aos que estão lá em casa, aos que fazem parte da equipa, àqueles que nos estão a ver, ao município também por nos proporcionar esta atividade e este momento. Espero que tenha sido uma partilha saudável, uma reflexão saudável também. E que lá para casa passe aquela mensagem que nós queremos mesmo passar. Não somos bicho-papões, não tiramos crianças, mas sim defendemos os direitos delas. Somos, como eu costumo dizer na gíria, somos os advogados que os pais não têm que pagar para defender os filhos. E quando digo pais, digo cuidadores, digo responsáveis, digo outras famílias, outras entidades. É um gosto presidir essa CPCJ com vocês, porque não é mais difícil ser presidente, porque não me sinto como tal, porque vos tenho e porque vocês são muito, 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 muito experientes e todos os dias me ajudam a desempenhar este papel e a dizer que não somos só CPCJ, já somos amigos, já somos colegas e até confidentes. Portanto, mais que 12 anos de parabéns, com a vida que levamos, quase 24 horas às vezes a falar uns com os outros, já são muitos. Obrigado a todos lá em casa, obrigado a vocês. Boa tarde. Obrigada. Obrigado. Obrigada.